Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal e à reflexão diária de hoje, dia 3 de fevereiro, dia de São Brás. Os santos, mesmo nas horas difíceis, não deixavam de praticar o bem. Assim foi São Brás, quando aquela mãe recorreu a ele, pois sua criança estava com uma espinha de peixe atravessada em sua garganta. Ele a salvou. Mais tarde, essa mãe trouxe alimentos e velas, pois São Brás estava preso numa gruta. Daí a tradição de se dar a bênção com as velas. Morreu decapitado por volta do ano 316. Sigamos, pois, o exemplo daqueles que não temeram praticar o bem. O Evangelho de hoje, Evangelho de Marcos 6, 14 a 29. Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos, por isso os poderes agem neste homem. Outros diziam: é Elias. Outros ainda diziam: é um profeta como um dos profetas. Ouvindo isso, Herodes disse: ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a irmã do teu irmão, com a mulher do teu irmão. Por isso, Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. Ele jurou dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João o Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora, num prato, a cabeça de João o Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e deu à moça. Ela entregou-a à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. É interessante o texto de hoje porque mostra muito bem um aspecto importante. Aquele que fala a verdade muitas vezes é perseguido pelos filhos das trevas. Por quê? Porque a verdade incomoda. É como se eu pegasse uma pessoa suja e trouxesse para a luz para mostrar o quanto ela está imunda, o quanto ela está suja. Essas pessoas, elas preferem viver na escuridão, nas trevas, porque assim elas ocultam a sua sujeira, a sua imundície, o seu espírito podre. Então elas não querem vir para a luz. Por isso que as pessoas que vivem de maneira correta, as pessoas que fazem o bem, as pessoas que falam a verdade e andam no caminho da luz, elas incomodam tanto os filhos das trevas. E é interessante observarmos que na sociedade atual cada vez mais aumenta o número dos filhos das trevas. Ou seja, pessoas que se entregam aos vícios, à corrupção, aos prazeres, a tudo aquilo que prejudica a si mesmo e ao outro. Por quê? Porque elas preferem viver nas trevas, onde tudo é permitido, onde não há regras, onde não há limites, onde não há correções. Então elas podem viver da maneira mais animalesca possível. Elas se deixam viver pelos instintos. Não há freio, não há nada. Elas vivem de acordo com a sua natureza. E aí isso faz o quê? Isso faz com que pessoas que vivam ao redor delas sejam prejudicadas pelas suas ações diretamente ou porque as suas ações acabarão atingindo outras pessoas que não têm nada a ver com aquela situação em que elas escolheram viver. Daqui percebemos isso, por exemplo, na figura de Herodíades, que vivia um casamento,
mas abandonou o seu marido para viver com seu cunhado. Por quê? Porque o reino do seu cunhado tinha mais importância social. Filipe, marido de Herodíades, vivia na região da Idumeia. A região da Idumeia não tinha expressão política, social ou financeira nenhuma. Já o reino da Galileia tinha mais importância, não tanto quanto a Judéia, mas tinha uma importância muito maior do que o reino da Idumeia. Herodíades, então, abandona o seu marido e vai viver com seu cunhado. Só que ela vivia de maneira errada, porque ela estava vivendo o adultério segundo a lei judaica. E João denunciava essa situação, porque dizia a Herodes que ele vivia numa situação de pecado. E isso incomodava os planos de Herodíades. Por quê? Porque como Herodes era um homem que escutava João e temia a palavra de João, o medo de Herodíades era de que ela pudesse ser rejeitada por Herodes e fosse obrigada a retornar para o seu marido na Idumeia. Ou seja, atrapalhava os planos de grandeza e a ambição de Herodíades. Por isso que ela queria a todo momento se livrar de João. E quando a oportunidade se deu, ela não pensou duas vezes. Pediu a cabeça de João o Batista, diante da figura de Herodes, que se deixou seduzir por uma garota, que provavelmente, não nos fala aqui, mas provavelmente seria filha de seu irmão Filipe, ou seja, sua sobrinha. Portanto, temos que ter em mente que não temos que ter medo de dizer a verdade. Não devemos ter medo de andar na luz, mesmo que isso incomode pessoas que estão vivendo ao nosso redor. Se elas escolhem viver nas trevas, se elas querem viver nas trevas, escravas do pecado e da mentira, é uma opção delas. Deus não intervém na liberdade de ninguém. Entretanto, nós devemos ter a real noção de que temos que continuar caminhando na luz. Não nos desviemos das trevas. Nos deixemos sempre conduzir pela luz e façamos aquilo que realmente é o certo. Não deixemos de fazer o certo para fazer o errado. Um grande abraço, até amanhã se Deus quiser. Tchau!